E aí, gente boa? Esse é o Conte Mais, aqui com a Heber Salles, no videocast do portal Estadão Alagoas. Um videocast que abre sempre lugar de fala para o nosso entrevistado, para a nossa entrevistada. E hoje um convidado muito especial. Nasceu em Cuba, mas há quase 30 anos reside aqui no Brasil. Antes de apresentá-lo, roda a vinheta. E hoje a gente está recebendo aqui no portal Estadão Alagoas, aqui no videocast, aqui no Conte Mais, pastor Otoniel Ruiz. Queria agradecer, pastor, muito, mas muito obrigado por ter aceito o convite e ter dado a honra da gente bater este papo hoje aqui no Conte Mais. E claro, quem está nos assistindo aí quer saber quem é o pastor Otoniel Ruiz. Afinal de contas, eu falei que nasceu em Cuba e que vive há quase 30 anos aqui no Brasil. Pastor, está contigo a palavra. É um prazer, uma alegria poder estar hoje com vocês, compartilhando um pouco da experiência. E já agradeço aqueles que estão assistindo, que estão junto conosco nesse tempo, para esse tempo de poder conversar e nos conhecer. O Otoniel é um cubano, já de mais de 50 anos de idade. Já rodaram 50 anos, já experiência, pastor. Então, é esse cubano que está aqui no Brasil há são 26 anos, exatamente, e compartilhando dessa possibilidade das duas culturas, de poder estar aqui e conhecer uma parte do mundo. Nasci em Cuba e aí... Qual cidade, pastor? Camagüey, eles ficam no centro da ilha. Cuba é uma ilha, é menor que o estado de Sergipe na proporção, e são ali 14 estados, e minha cidade, meu estado, era o terceiro maior da ilha. E na minha época, um tempo atrás, estava mais ou menos minha cidade quase com 1 milhão de habitantes, alguma coisa assim. Puxa vida. E aí nascemos lá, eu sou filho de pastores e missionários, e então a minha vida inteira é em torno desse ambiente de igreja, ambiente de religião, diferenciado, na realidade, mas, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar, formado em duas áreas específicas, na área de mecânica e professor. Me dediquei muito mais ao ensino. As suas formações foram aqui no Brasil ou lá em Cuba? Não, foram em Cuba. As primeiras formações foram em Cuba. Na realidade, fui formado como mecânica e me dediquei muito ao ensino dessa área. Certo. Aqui, depois de um determinado tempo, eu recebi o convite para estudar aqui no Brasil. Isso, na realidade, era para estudar música, especificamente, era uma das áreas de minha atuação. Você estava mecânico, pedagogia e vinha para a música, né? Faz parte, faz parte. E aí, na música, vimos para estudar. Primeiramente, chegamos no Rio, e aí fomos para Recife. Ali em Recife foi onde fiz meu curso. Estando em Recife, foi que eu decidi, então, por meio de uma experiência muito grande, a me dedicar ao pastorado. Já que meu pai era pastor, eu tinha decidido que não seria pastor, mas não tinha contado com Deus. Nós entendemos isso. Então, assim, dediquei esse tempo e durante esses 9 anos me dediquei ao aprendizado, sou do curso de música, teologia, missiologia, e fazia parte da junta, uma junta que faz trabalhos missionários no mundo todo. E esse é um contexto, na realidade, já hoje, depois de tanto tempo, já pastoreado mais de 5 igrejas, hoje chegando aqui agora em Palmeira dos Índios, e estamos aí nesse percorrer da nossa história aqui no Brasil, depois de 26 anos. Dá para a gente ter uma ideia, você que está nos assistindo, desse percurso, mas fica lógico a pergunta do tamanho do desafio de sair de um país e migrar para outro país, cultura diferente. O senhor no início aqui falou sobre 2 culturas. Quais foram os principais desafios que o senhor encarou quando chegou aqui no Brasil? Em especial, a primeira cidade foi Rio de Janeiro, não é isso? E depois o senhor pode falar também das outras cidades que o senhor já residiu. E estar inserido nesse desafio. Mudança de cultura, vir para cá sem família, não é isso? Então tem uma série de desafios aí somados. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente aqui sobre essa vinda e tudo que envolveu a sua chegada aqui no Brasil e permanência também. Bom, o maior desafio foi primeiro sair da ilha. Há muitos anos atrás, falo isso há mais de 20 anos,
o sistema de visto para uma pessoa não era tão fácil como hoje. Como eu era casado e tinha filhos, então, pelo sistema antigo, tanto eu não podia sair junto com minha esposa, nem menos a minha filha. O governo não permitia. A saída de um casal junto, na minha época, não permitia. E como tinha filho pequeno, o filho também era proibido. Foi um desafio deixar a minha esposa. Eles não liberam, quer dizer que o governo não liberava a saída da família. Tem que sair só um membro. Só um membro da família podia sair. Então, a realidade foi essa. O primeiro desafio foi esse. Tive que deixar minha esposa e minha filha tinha 10 dias de nascido. Que desafio. Quando eu vim para o Brasil. Para quem é pai, e você que está nos assistindo aí, com certeza já entende o tamanho desse desafio. É fácil, em realidade, sim. Depois o processo para poder reunir-me com minha família durou 1 ano e 9 meses, onde, da parte, como foi expresso muitas vezes, foi algo milagroso, porque naquela época era proibido. O desafio foi sair, em primeiro lugar, minha esposa sair e minha filha de 1 ano e 9 meses sair. Também havia resistência, no caso, se a esposa saísse, mesmo com tinha tempo... que deixar. Tinha que deixar a criança. Tinha que deixar a criança. Nós dissemos que, e isso está hoje corroborado e comprovado, que foi algo de Deus, no entendimento que nós temos. A vida, né? Porque, em realidade, minha esposa assinou todos os documentos, o governo nos liberou legalmente, mas depois de 1 ano constava que minha filha ainda morava em Cuba. Então, entendi. Nós entendemos que a assinatura foi Deus que colocou. Sim, entendi. Na verdade, hoje houve uma falha aí nesses processos, e essa falha foi um milagre. É um milagre. Graças a Deus que deu, graças a Deus deu certo. É um sistema bem diferente. Bem rigoroso. Bem rigoroso, que pode ser que culturalmente não seja bem isso, acostumado à nossa liberdade aqui no Brasil, nesse sentido, de ir para qualquer lugar disponível a qualquer momento. A ilha não tinha esse sistema. A partir dali foram os desafios também de chegar a um país de uma língua completamente diferente. O senhor não falava nada de português. E é interessante porque a gente tem a ideia de que, como todos somos latinos, parece que uma língua irmã. Sim. Mas eu falo para você que é mais fácil você aprender grego e hebraico que português. É difícil. Muitas regras. São muitas regras. Muito desafio. E o sentido das palavras aqui varia muito também. Tive muito problema com palavras diferentes. Outro problema muito grande. Vou dar um exemplo rapidinho. Nós temos uma palavra em espanhol que se chama esquisito. Esquisito. Esquisito em português é algo que estranho. Em espanhol, esquisito é algo excelente. Eu digo, oi, a comida que você me serviu em sua casa está esquisita. Imagine poder dizer isso, como explicar posteriormente aquilo que eu estava querendo dizer. Não, era um problema. Mas assim, nós fomos adaptando e, graças a Deus, começamos a amar o país, em seguida nos adaptamos. O sotaque não sai. Não. Em esses dias eu ouvi alguém falando, o sotaque é o sinal de que eu falo 2 línguas. Então, algo que achei, essa dificuldade da língua tem sido um desafio. E tendo que ser pastor em comunidades, de cuidar de pessoas. Com esse sotaque tem sido sempre um grande desafio. Mas amamos o Brasil, na realidade, uma das dificuldades, você que está assistindo aqui, é justamente essa dificuldade linguística, né, pastor? A comunicação é algo fundamental para você se estabelecer em um canto, e o senhor, sendo um líder religioso, a comunicação é um dos seus instrumentos principais. Então, é realmente um desafio muito grande. Você que está aí nos assistindo deve, com certeza, mensurar o tamanho desse desafio. Continuando nessa temática, pastor, de desafios, acredito que não só eu, mas quem também está nos assistindo, tem a curiosidade de entender mais um pouquinho sobre como é ser pastor, tendo uma origem cultural diferente, ter uma base cultural de um país que tem as suas distinções com a nossa cultura, e nessa migração aqui para o país, realizar essa chamada ministerial religiosa, que tem também os seus percalços, tem também as suas dificuldades. E a gente queria também ouvir um pouquinho da sua experiência, um pouco do que o senhor pode nos falar sobre esse somatório de desafios e como o pastor Antônio Ruiz encara isso sendo um líder religioso. Muito bem. Dentre dos grandes desafios que eu tive, é o desafio do evangelismo.
A primeira vez que eu tive contato de que as pessoas podiam ir na rua com um carro de som, e as pessoas podendo dizer para outras que Cristo, Jesus te ama, foi um impacto muito grande. Porque isso lá em Cuba... Porque isso no meu tempo, e eu falo no meu tempo, Sim, porque já passou um tempo no qual eu, na realidade, meu tempo isso era completamente proibido. Eu nunca tinha tido experiência de poder professar minha fé fora de um espaço físico determinado pelo governo. Por exemplo, não havia oportunidade de ter eventos públicos, nem celebrar o dia do evangélico, no dia da Bíblia, em praças, não existia nada disso. Então, o mero fato de eu conversar com alguém sobre Jesus na rua e essa pessoa não gostar e me denunciar, me poderia ter problemas sim com a justiça. É importante até ressaltar essa fala aqui do pastor, que ele está trazendo da época em que o senhor viveu lá, e por causa desse custo de tempo, o senhor não sabe como está o rigor lá hoje, se o mesmo, se piorou ou se amenizou e tem mais liberdades. Mas na época do senhor havia essa dificuldade, essa rigidez, digamos assim, legal, né, para a ação religiosa. Sim. E essa mudança para o Brasil trouxe, na verdade, um clarão, né? Uma luz. Foi muito difícil. Eu quero contar uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro. Usando a ideia de que você é da área militar, um dos cultos em uma igreja, um pastor que nos conhecia, ele sentou policiais fardados atrás de nós. Eram eu, mas outras duas cubanas. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E a gente passou a primeira parte do culto muito nervoso. A gente não entendia porque havia polícia detrás de nós. Sim. E foi uma experiência muito chocante, porque ao saber que os policiais aqui no Brasil, eles tinham direito de ser crente, tinham direito de ter familiares crentes. E ter de qualquer outra religião. E de qualquer outra religião, professar qualquer tipo de fé. Porque lá só era uma religião... Exatamente, não. Lá os militares era proibido professar qualquer tipo de religião. Quer dizer que não havia qualquer tipo de profissão pública de fé. Não, um policial dentro de uma igreja, dentro de um templo, era por isso que nos motivou tanta aflição. Entendi. E o pastor fez isso de brincadeira, porque ele sabia a nossa realidade. Quer dizer então, o impacto cultural foi muito grande. Quer dizer que lá em Cuba, a força militar, ele não podia nem se professar católico, nem protestante, nenhum tipo de religião. E houve na época um tempo onde eles não podiam ter contato com os parentes que professassem essa religião. Sim. Pastor Toniel, olha, acredito, pastor, que quem está nos assistindo sempre também vai ter essa pergunta. Todo mundo quando fala, e aqui a gente está num país que está polarizado, né? A gente tem sempre uma disputa muito forte. E uma das expressões que a gente mais vê sendo utilizadas são as expressões quando alguém de esquerda se manifesta contra direito, defendendo algum país em que o regime tem um regime mais à esquerda, mais voltado ao socialismo e comunismo, e a partir daí alguém diz, então vai morar em Cuba, né? O que é que o senhor poderia falar, pastor, assim, dessa diferença? O senhor já pontuou algumas coisas aqui pra gente, mas quais são as diferenças ou as similaridades também que o senhor pode apontar, claro, fica à vontade para falar, entre as políticas públicas que o senhor via lá em Cuba ou as que o senhor sentia falta e que ao chegar aqui ao Brasil, o senhor comparou e viu, não, lá em Cuba é melhor, ou então não, aqui no Brasil isso aqui é imensuravelmente melhor. O que é que o senhor poderia falar? Qual a diferença que o senhor sentiu na mudança aqui de Cuba para o Brasil quando assuntos são políticas públicas, como saúde, educação, segurança? Certo. Olha, eu sempre coloco, quando converso com alguém especificamente sobre isso, é que não tenhamos a ilusão de que existe um país perfeito, nem existe um país tão terrível ao ponto que não se possa viver. Isso não é verdade. Sim. O que é verdade é que cada país ele escolhe caminhos, formatos, e nesses formatos ele atende a alguns conceitos mais do que outros. O que eu posso falar de políticas públicas, principalmente em Cuba e aquela que tenho vivenciado no Brasil? Os dois têm acertado em muitas coisas, também têm muitas carências em outras. É uma verdade que o universo que a gente vive será uma ideia, uma ilusão, acreditar que qualquer governo irá acertar em atender as necessidades, todas as necessidades da população que hoje não para mais de crescer e não comporta mais nenhum sistema em qualquer parte do mundo. Um exemplo, na minha época, eu volto a repetir minha época porque você referência no período que eu morava em Cuba.
Nós tínhamos um sistema socialista, que ele inclina a algumas políticas públicas com 5 princípios. Princípios, lembrando aqui, moradia, educação, saúde, transporte e outros princípios que estão ali. E sobre esses princípios se fundamentava a política do país. Então nós tínhamos uma escola onde, como chamamos, a escola cubana, foi uma escola que se orgulhava de ter todo mundo na escola. Era obrigatório. Então, um pai não podia deixar, por razão nenhuma, uma criança fora da escola. E isso era muito cobrado. Pode ser que você entenda isso como algo ao extremo, sim, mas ao mesmo tempo é algo positivo, porque você não deixava as crianças sendo ali, além do não aprendizado, sendo elas influenciadas por outros meios, sim, que não um bom ensinamento. Recurso para a escola nunca tivemos, no sentido de coisas como eu vi aqui, a abundância de recursos em livros, cadernos, sim, sim. Sabe, questões de qualidade, mas tivemos pessoas que sempre estiveram empenhadas em que todo mundo aprendesse. É a mesma coisa na saúde. Nós tínhamos uma saúde que começou com o sistema do médico da família, sabe, um médico para cada X cidadãos. Então a saúde funcionava. Em que sistema? Evitava que alguém superlotasse um hospital, porque o médico da família conseguia tratar o paciente em casa, ou conseguia levar para uma policlínica, conseguia levá-lo para um lugar especializado. Ele fazia toda a ponte, né? Toda funcionamento, atendimento, para não permitir que o hospital ficasse superlotado, para evitar certos problemas. Coisas que a gente encontrou no Brasil, que um problema muito sério. Hein? Olha, filas do SUS são assustadoras, sim, e algo que a gente precisa correr atrás. Que é uma política pública, pastor, que ela é problemática em praticamente todas as cidades do Brasil. O Brasil, com certeza, é uma das pastas que são sempre preocupantes para o executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Uma das pastas mais preocupantes é sempre a da saúde, seja pelo atendimento emergencial, urgencial ou aquele continuado, né, em que o paciente precisa receber esse aporte financeiro. E eu me lembro sempre de muito novo na escola ouvir falar muito bem por alguns professores do trato na saúde de Cuba. E ouvindo o senhor falar sobre esse cuidado, mesmo que às vezes o Estado impondo com um pouco mais de força, seja para a educação, seja para a saúde, que ofertava uma condição para a sociedade, para a população, de um atendimento mais próximo. E é algo que realmente aqui no Brasil a gente sente. É uma dificuldade. Você que está nos assistindo vai com certeza comungar dessa nossa opinião aqui, da dificuldade que é por muitas vezes ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. E digo, acredito muito no SUS, acredito muito na metodologia do SUS, mas eu entendo que o SUS precisa ser muito melhorado ainda para poder alcançar de fato a população como um todo e ofertar essa política tão importante que é a política de saúde pública aqui para o nosso país. Pastor, olhando por essa perspectiva que o senhor falou de diferença, para pontuar alguma coisa, sei que são muitas coisas, afinal de contas, 50 anos de vida daria para pontuar muita coisa aqui, né, pastor? De diferenças, prós e contras, e coisas que o senhor viu aqui que ficou maravilhado, com certeza. Dia desse eu vi e me chamou muito a atenção um vídeo que circulou na internet mostrando uma família que entrava no mercado em Cuba e que se deparava com uma oferta, uma gama de produtos dos mais variados. E eu vi no vídeo que a família até se emocionou lá, porque na realidade que eles estavam vivendo, não sei qual cidade, não sei reportar qual localidade, pastor, mas eles falaram que aquilo eles nunca tinham visto. E aí eu vou aproveitar também um gancho, porque essa semana teve uma repercussão muito grande, uma fala de uma comentarista, acho que, salvo engano, da Jovem Pan, se eu não estiver errado a emissora que ela pertence, que ela falou que, a Zoe Martinez, que ela falou que enquanto residia em Cuba, ela tinha dificuldades até de ter papel higiênico dentro de casa, porque havia uma escassez de produtos. Alguns produtos básicos realmente eram escassos, a oferta à população era muito escassa. E aqui, pastor, eu quero falar justamente um quadro que é do nosso programa. A gente usa o Verdade ou o Fuxico, mas aqui em especial a gente vai tratar da seguinte forma. É verdade ou é balela? Pastor Otoniel, lá em Cuba falta itens básicos como, por exemplo, o papel higiênico? É verdade. Não é só de agora. Na realidade, esse é um assunto que
Muitas pessoas que gostam de saber e eu gosto de responder com alguns detalhes especificamente. Produtos, entender que hoje você levar a uma mulher uma agulha de presente, você está levando um tesouro para uma mulher cubana. Porque Uma agulha. Uma agulha. Tem uma ideia, hoje nós estamos um Doflex, um comprimido de Doflex, está custando R$50. Caramba. Tem uma ideia, para você ter uma ideia, eu conversei ontem, especificamente com meu irmão, ele é doutor em veterinária, ele é diretor de uma empresa de reprodução de ovinos. Sim. E o salário dele é $16 o mês. Um mês. E ele narrava que um pão francês está custando 25 centavos o dólar. Caramba. Só quero expor para você entender que há uma grande necessidade sim, de uma discrepância absurda, de tudo que vocês podem imaginar. Às vezes a gente olha para o nosso mundo, aquilo que está guardado ali na geladeira, um estante, e a gente, às vezes, a ausência de algum item nos incomoda. Existem lugares do mundo onde itens nunca foram vistos. Essa imagem daquela família entrando num supermercado e encontrando produtos é a imagem de muitos, os que vêm, que se assustam com coisas novas que podem chegar. Muito difícil de adquirir. Hoje a dificuldade de alimento, dificuldade em muitas áreas. Eles estão hoje na ilha a uma proporção diária de mais ou menos 10 horas sem energia. 10 horas do dia eles passam sem energia. Eu tinha visto, não sei se você que também nos assiste aqui, chegou a ver, mas eu tinha visto algumas matérias, alguns vídeos falando justamente também sobre a duração da internet, o período que as pessoas utilizam a internet na ilha e tal. Então a gente vê as dificuldades que realmente uma política de governo traz para a população e ela vem se estendendo há anos. No comparativo com a nossa sociedade aqui, nós temos um governo muito mais, digamos assim, democrático, muito mais liberal, mas também nós vemos, como o senhor fala nesse comparativo, se vocês verem a fartura que tem aqui, com a dificuldade que tem lá, e também muitas vezes é a própria população, né, estragando os alimentos, não dando valor nesse comparativo entre países. E é lógico que Cuba vai entrar por ter um regime político que está dentro de uma discussão ideológica hoje no nosso país, mas nós podemos, como o senhor disse, olhar para diversos outros países que enfrentam esse flagelo que, para mim, se não o pior, um dos piores, que é o da fome, que é o da restrição de alimentos. Então, encarar que uma política pública, uma política de governo, traz mudanças à sociedade, é um paradigma que a população precisa observar os exemplos existentes e entender o que decisões similares podem trazer de dano, como também observar os bons exemplos no mundo e entender o que decisões positivas podem trazer de ganhos à sociedade deste país. Então, pastor, ouvindo isso, realmente traz para a gente, acende um alerta no sentido de observar que aquilo que é feito em outros países, no curso da história, e aí alguns apontam os embargos que os americanos trouxeram à ilha de Cuba, as discussões e os debates na esfera do eixo soviético ali, sim, com o eixo americano, todo esse curso histórico que está inserido, mas que um lema que a gente gosta de falar entre amigos, a gente brinca muito, inclusive no mundo militar, que entre a maré e o rochedo, quem se quebra sempre é o caranguejo. Nas brigas ideológicas, nas brigas entre as políticas adotadas, entre um governo entre um governo e outro, suas dissidências, quem acaba sofrendo com más decisões sempre é a população. Nessa analogia que fiz com esse ditado, entre a maré e o rochedo, quem se arrebenta é o caranguejo, eu posso dizer que nas disputas de poder e nas disputas que existem entre os povos e as más decisões que governantes tomam, que líderes políticos tomam, quem acaba sempre sofrendo com essas decisões é a população que fica refém dessas políticas. Mas dando continuidade, existe outro quadro, pastor, aqui no nosso programa, no nosso videocast, que é um quadro que a gente abre sempre um tema bem polêmico, de debate. E o nosso convidado, quando trata-se de um político, por exemplo, a gente sempre vai trazer alguma fala que foi dita ou por ele ou por algum desafeto e que gerou algum tipo de ranhura, seja pelas redes sociais ou seja pessoalmente. Mas
tratando-se aqui do senhor como uma liderança religiosa, a gente vai trazer alguns temas que sempre trazem uma polêmica, sempre trazem um debate, mas a gente queria saber, aqui nesse quadro tem acesso ou está bloqueado? Muito semelhante ao que acontece no contato de WhatsApp, né? Quando você deixa a pessoa participar, pode conversar ou você bloqueia para que ela não entre em contato. Pastor Toninho Ruiz, tem acesso ou está bloqueado? Na igreja que o senhor preside, um comunista, alguém que se professe comunista, tem acesso ou está bloqueado na igreja que o senhor preside? Certo, tem acesso sim, com toda certeza tem acesso. Porque entendemos por o ministério pastoral que aquela pessoa, independente da sua posição de pensamento filosófico, ideológico, ele está inserido no contexto que Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis. Senhor, faz um convite. Eu aprendi como pastor que nesse convite de Jesus todos têm acesso. Agora, alguns posicionamentos básicos de algumas pessoas, de qualquer que seja a posição ideológica ou ética ou moral, elas têm que mudar a base da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática para toda e qualquer pessoa. Ela pode vir do jeito que quiser, mas ela não pode permanecer com alguns pensamentos que vão contra Cristo. Isso a Bíblia não nos permite. Então tem acesso à igreja, mas para pertencer à comunidade, vai obviamente ter que se valer daquilo que é regra, daquilo que é estipulado como padrão da comunidade, da Bíblia. Sim, né? Com certeza. Quando a gente fala especificamente, você expressou a ideia de alguém que professa uma linha, uma ideologia comunista, socialista, bem conhecida por mim, porque eu digo que tem também acesso. Em que sentido? Porque quem muda, e aí eu vou para poder te responder, poder lembrar para vocês, quem muda é o Espírito Santo. Eu não tenho o poder de mudar pensamento das pessoas. É a Bíblia, não é o que o Toninho disse que aquela pessoa... Não é imposição, não é imposição autoritária. Em nossa igreja não há um formato ali, se você pensa assim, 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 você não pode. Em realidade, há um Espírito Santo que bate contrariar contra aquilo que a palavra, e em realidade, pela experiência dos dois lugares, ambientes culturais, você não consegue permanecer. Se a Bíblia te toca, você não permanece a mesma pessoa, nem com os mesmos pensamentos. Pegando esse gancho, eu vou trazer outro tipo de público que com certeza traz polêmica, o debate, porque é um grupo que é considerado minoritário, assim, é um grupo de minoria, mas que tem muita força política no nosso país, tem muita voz e, assim, muitos representantes políticos também que acabam sempre trazendo uma legislação que garanta direitos, que favoreça, digamos assim, esse grupo. Que eu trato da comunidade LGBT. Pastor Otoniel, na igreja que o senhor preside, um membro da comunidade LGBT tem acesso ou também está bloqueado? Tem acesso. Volto ao mesmo padrão de resposta. Entendemos pela Bíblia que a igreja é um lugar aberto para todos. Então tem acesso sim para visitar, para poder conhecer sobre a graça de Jesus. Aí volto para o contexto da Bíblia. Pelo contexto bíblico, pelo que eu professo de fé, a Bíblia entende que há padrões já predeterminados por Deus. Você pode não aceitá-los e está em seu direito. Aí uma palavra que eu aprendi agora desde janeiro, em setembro aqui, e está tudo bem. Você não quer não aceitar os padrões da Bíblia, não aceitar aquilo que a Bíblia diz referente a algum assunto, esse é seu direito. O direito que nós defendemos, e eu defendo como pastor, é que você pode vivenciar sua vida não aceitando os padrões, mas eu vou aceitar os padrões da Bíblia. E pelos padrões da Bíblia, está bem claro, bem definido por Deus. Então, eu lhe aceito como pessoa, lhe aceito e não tem problema na nossa comunidade. Mas a Bíblia define bem a postura, a forma daquele que conhece a Cristo e faz parte. A igreja ela é formada de pessoas que conhecem a Cristo. Uma parte visita a igreja, aberta para todos. Mas para pertencer à igreja do Senhor, primeira coisa é poder conhecer a Cristo. E Cristo tem padrões e regras, em realidade, para tudo. Deixa eu fazer algo que tenho aprendido nesses dias. Para quem vem desse lado, e isso é uma boa oportunidade de poder dizer, eu não, antes, passei 26 anos, muitos anos da minha vida, desculpe, sem saber o que era democracia.
Então, eu tenho outro sistema de regime vivenciado. E vivenciar a democracia. Usando essa palavra, deixa eu responder sobre esse assunto, tanto de qualquer outra pessoa. A democracia, ela nos confere direitos. Eu tenho direitos de mudar, né? De repente, um representante que não me convenha ou que essa pessoa ela não representa o meu pensamento. Na democracia, se eu não consigo mudar representantes, eu consigo mudar a lei que beneficie esse meu direito. Sim. A Bíblia não é democracia. O reino de Deus não é democracia. Ela já está estabelecido. Já está lá. Já está lá. Então, às vezes, muita gente confunde isso. Eu posso chegar à igreja, eu posso mudar a regra da Bíblia, mudar a regra de Deus. Não. Você pode chegar, mas você não pode mudar a regra do reino. O reino diz. Você é o único que tem direito em não aceitar esse reino. Aí é válido, mas mudar não pode. Entendi sim. Continuando, aí a gente vou trazer mais outro tipo de perfil. Já falei sobre o comunistas que aceita, mas óbvio, a regra é a Bíblia. Algum membro da comunidade, como exemplo do LGBT, e tem mais letras, eu não me perdoe vocês aí que eu não memorizei todas as letras, as siglas, né? O acrônimo da comunidade, me perdoem, eu não memorizei. Mas o senhor falou também, do mesmo jeito tem acesso. E agora eu vou trazer um público que aí sim tem causado muita dissensão, porque mexe com predileções. Uns escolhem azul, outros escolhem vermelho, outros escolhem uma linha política, uma linha econômica divergente, e assim o ativismo político ele invadiu todas as searas do Brasil. Não diferentemente, isso acontece também dentro da igreja. E aí eu falo, seja para a esquerda, seja para o de direita, seja aquele que a gente chama de isentão, seja o de centro, mas o ativista político, aquele na sua definição mais extremada, ele tem acesso? Está bloqueado? Como é que um pastor da igreja evangélica, o senhor sendo pastor, vai lidar com o ativismo político dentro da igreja? Ok, tem acesso. Qual é o acesso? Volto a referir. Todos têm acesso à casa de Deus. Mas a nossa igreja, e quando digo nossa, porque aquela que eu represento, ela tem uma proposta na questão política. Nós somos políticos. Discutimos problemas da sociedade. Não somos políticos partidários. A igreja não é um lugar nem de direita nem de esquerda. Esse é o pensamento do pastor Otoniel que coloca para a igreja. Então, dentro da igreja, o que é de realidade? O que é política partidária, ela não é estabelecida, não é permitido nenhum tipo de ambiente, nem na igreja, nem nas redes da igreja. É algo que a gente define. Não, esse não é um lugar. Não discutimos problemas da comunidade. Tem problemas em Palmeiras para resolver, a igreja vai ser o melhor lugar para a gente discutir como a igreja podemos ajudar a essa cidade a se tornar melhor. Mudar a realidade. Mudar a realidade. Isso sim vamos discutir. Mas questões partidárias, de princípios, de ideologia, não. O próprio Jesus disse que meu reino não é desse mundo. A nossa discussão é simplesmente como poder fazer com que uma outra pessoa possa chegar ao reino de Cristo. Essa é a única discussão partidária da Igreja Batista, da qual eu represento. Para você que está nos assistindo, o pastor Otoniel, pastor da Igreja Batista Castelo Forte, está sediada aqui em Palmeira dos Índios, tem redes sociais também da igreja, não é isso? E assim, ouvindo o senhor falar tão abertamente sobre a sua trajetória, sobre esse intercâmbio cultural literal, né, que o senhor vivencia todos os dias, até hoje o senhor está vivenciando, entre o seu país originário, que é Cuba, que é eixo sempre de muito debate político, de muita discussão política, e viver no Brasil hoje e estar como um pastor evangélico. E o senhor falou no final algo que me chamou muita atenção, porque quando eu olho para a igreja que de fato está ali baseada no evangelho, eu entendo exatamente essa frase: o meu reino não é daqui. Eu comparo com a nossa política, onde há uma embaixada afixada em um território distinto, onde naquele território é definidas as regras de outro país.
Então, aqui no país, a gente respeita as regras das embaixadas. O que acontece ali é considerado como o solo de outro país. Então, o que acontece na igreja, o que está sendo feito na igreja, é uma representação que é de fé e é protegida pela nossa Constituição. Então, seja a igreja evangélica, a igreja católica, ali é uma agência, ali é uma embaixada de pregação do cristianismo. E a frase do Senhor, o versículo bíblico, né, o texto bíblico, ele é muito preciso. Não, o reino não é daqui. Então a igreja, possivelmente, sempre no curso da história vai estar entrando em atrito com algumas políticas que são adotadas por alguns governantes. O senhor pincelou rapidamente aí como foi um pouco da vida de Cuba, né, e da dificuldade de ter lá também a pregação do evangelho nas ruas, por exemplo, algo que a gente vê habitualmente aqui no país. E a gente sabe que essas políticas, aquilo que a igreja entende como um paradigma, como dogma, como alicerce de ensinamento ali, por muitas vezes vai se chocar com essa sociedade que, assim como escreveu Bauman, é uma sociedade líquida, que muda, que tem uma fluidez muito grande e que segue um curso de transformações também muito intenso. E ser igreja realmente é um desafio. Como foi um desafio o senhor ter vindo aqui para o Brasil, estar há 26 anos. Pastor Otoniel, de coração e em nome do portal Estadão Alagoas, eu quero agradecer a honra dessa entrevista. Espero ter outras oportunidades para aqui debatendo, quem sabe com mais gente até, né? Para a gente falar sobre esses intercâmbios culturais. A gente tem de outros países também. A gente teve aqui na cidade, inclusive, a presença de outros povos, né? Como, por exemplo, os próprios venezuelanos que estiveram aqui. Acredito que angolanos e haitianos também aqui na cidade. Já também presenciei, assim, já tive contato com alguns. E a gente sabe que o país, o Brasil, ele é muito, ele recebe, ele é acolhedor. Então tem povos de diversas etnias, diversos povos aqui no nosso país. E estar aqui com o senhor reforça. Tive muita alegria. Agradeço demais ter aceitado o convite. Em nome do portal Estadão Alagoas, Pastor Otoniel, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Mas deixo com o senhor o encerramento. Obrigado também a possibilidade de poder compartilhar. Eu quero só lembrar, a minha ilha é uma ilha muito bonita. Já faço propaganda aqui para você, viu? Pode ir ao Caribe, tomar banho nas praias maravilhosas. Muito bem, Caribe é um lugar fantástico. A ilha é fantástica, as pessoas são fantásticas, são gente muito boa. Tem dificuldade das experiências, os detalhes, que isso a gente deixa para a parte, mas a ilha é um muito lugar. Eu também agradeço porque desde que cheguei no Brasil, me senti em casa. Sempre fui bem abraçado, amado, já percorri, já pastoreei mais de 6 igrejas, já em vários lugares, do Sertão Bravo, em Recife, Maceió. E eu tenho a alegria de contar com uma grande família de fé e agradeço a Deus grandemente. E já deixo, como disse assim, as portas da nossa comunidade de fé estão abertas. É um lugar onde a gente recebe a todos, com o amor que Cristo tem para o nosso coração. Mas se você tiver uma possibilidade, uma oportunidade e quiser estar junto conosco, pode nos visitar ali nos dias de culto, vai ser uma experiência muito boa. Só reforçando para quem está assistindo, quais são os dias? Os dias de culto são dias de quinta às 19h30 e domingo às 9h e às 18 horas. Pois bem, esse foi o Conte Mais e a gente encerra aqui, já desejando a você um excelente dia e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Até mais!